Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Heavenly Father, bless us now. At the cross of Christ we bow. Take our guilt and grief away. Hear and heal us, now we pray. Now, O Lord, this very hour, send thy grace and show thy power, while we rest upon thy word. Come and bless us now, mercy now, O Lord, we plead. In this hour of utter need, turn us not away unblessed. Calm our anguish into rest. O thou loving, blessed One, rising o'er us like the sun, light and life art thou within, Savior thou from every sin. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Uma boa tarde a todos vocês que estão aqui juntos conosco no programa Palavra e Música. É um prazer ter a sua companhia aqui no nosso programa. Para dar início a este programa, nós queremos convidar Deus para estar presente e nos ensinar a sua palavra. Nós vamos ter uma palavra de oração agora. Convido a fechar os olhos para nós falarmos com Deus. Feche os seus olhos. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos, porque mais um dia o Senhor nos dá a vida e nós podemos aqui neste momento estudar a tua palavra juntos, pelo sinal da internet, chegando aos lares, às casas, aos dispositivos, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está nos acompanhando. Eu te peço essa bênção e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, neste momento, para dar sequência no nosso programa, nós teremos a Elaine trazendo uma bela mensagem musical. Vamos acompanhar juntos?
fez você, Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que fez o amor, fez a música, fez a flor. É a mão de Deus que faz você caminhar pelo bom caminho. Sua mão também nos faz vencer pela força do seu poder. Foi a mão de Deus que fez você, Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. É a mão do Senhor que nos sustém, Ele nos dá a vida. Sua mão nos protege ao lutar, nos apoia no caminhar. Foi a mão do Senhor que deu Jesus para salvar a vida. Sua mão tem as marcas do perdão, tem as marcas da salvação. É a mão de Deus que faz você caminhar pelo bom caminho. Sua mão também nos faz vencer pela força do seu poder. Foi a mão de Deus que fez você, Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Foi a mão de Deus que fez você, Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Agradecemos a Elaine pela bela mensagem musical. E nós vamos ao tema de hoje, o tema que escolhemos para partilhar com vocês. Lembrando que nós estamos numa série sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus foi o maior mestre que este mundo conheceu. Os ensinamentos proferidos de seus lábios atingiram muitas pessoas e ecoam pelos séculos. Esses ensinamentos mostram para nós o caminho da vida. Nele nós aprendemos o segredo do sucesso para chegarmos ao céu e vivermos a vida eterna ao lado de Cristo Jesus. O tema de hoje é o dever dos perdoados. Perdão é uma palavra que permeia toda a Bíblia. Desde que o pecado entrou, o perdão foi necessário. Mas para que o perdão acontecesse, claro, nós sabemos que entrou em cena a graça de Deus, ofertando o seu Filho como um sacrifício no nosso lugar, ele ter morrido no nosso lugar. A graça, ela está intimamente ligada com o perdão. E ao nós irmos a Deus, nós recebemos o seu perdão. Lembrando também que, como nós já aprendemos aqui na nossa série, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os seres humanos, eles estão em uma condição de pecado. Então, todos eles são necessitados da graça de Deus. E ao receberem o seu perdão, eles têm agora uma dívida em relação a Deus. Mas como assim? Se Deus perdoou,
como é que agora, a partir de então, tem uma dívida, não está perdoado o pecado? Veja, o pecado está perdoado, mas há uma outra coisa que Deus coloca como dívida, que não tem a ver com o nosso pecado, mas com um dever a partir de então. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia, se você tiver a Bíblia neste momento aí. Quero convidá-lo a abrir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 21 e vamos juntos meditar neste texto bíblico, aquilo que Deus tem para dizer para nós. Vamos juntamente aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21. Abra sua Bíblia ou acesse no seu dispositivo. Nós vamos aqui a uma parábola que Jesus contou. Antes da parábola, tem aqui uma pergunta de um dos discípulos de Jesus, e essa pergunta é uma pergunta introdutória, para nós entendermos o que vem logo na sequência aqui. Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Diz assim, olha, verso 21 de Mateus 18. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro fez uma pergunta aqui para Jesus em relação ao perdão. Havia na tradição dos mestres da lei, dos fariseus, que a pessoa deveria perdoar até 3 vezes o seu semelhante. Na 4ª vez, ele já estava desobrigado do perdão. E aí então Pedro chegou a Jesus, lembrando que eles estavam dentro de um contexto de jugo romano, ou seja, ali eles tinham que conviver com o escárnio dos romanos sobre eles, aquela cobrança de impostos excessivas, soldados romanos que vinham, impunham sobre eles cargas a qual eles tinham que carregar sem receber nada em troca. Tudo isso despertava a ira no coração, coisas que dentro do coração eles iam se inflamando contra o regime romano. E aí então Pedro chega aqui e faz esta pergunta, até quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu próximo? Pedro, ele chega a dobrar o valor. 3 mais 3, 6, só que Pedro coloca mais um, ele fala até 7 vezes, ou seja, o dobro mais um, e chega até um número emblemático na Bíblia, que é o número 7. O número 7 aí está em vários lugares, é o número da perfeição. Nós encontramos ali a semana de 7 dias, Deus descansando no 7º dia, que é o sábado. Nós vamos encontrar no Apocalipse esse número por diversas vezes, sendo mencionado ali nas 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 bem-aventuranças. Há diversas coisas que apresentam o número 7 como um número importante e enigmático na Bíblia. Pedro pensou aí, dessa maneira, chamar a atenção de Jesus e desta forma, então, Jesus o elogiar e falar, olha Pedro, que bom, você é bondoso. Mas Jesus olha para Pedro e fala assim, olha, eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. É uma conta a qual nós não podemos enumerar nos dedos. E Jesus também não quis dizer que as pessoas, ao perdoarem o próximo, terão que ficar contando nos seus dedos quantas vezes eles erraram e eu estou perdoando até chegar no número de 490, e quando chegar no 491 eu não perdoo mais. Na verdade, o que Deus diz aqui é que nós devemos estar sempre abertos ao perdão. Há uma outra coisa interessante aqui que nós podemos observar nesta parábola, porque o 70 vezes 7 também é uma expressão, uma conta que aparece numa profecia de tempo longa, lá no Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Daniel. Na verdade, é uma profecia que está inserida dentro de outra profecia de tempo. A profecia maior de tempo é as 2.300 tardes e manhãs. Mas
essa profecia menor inserida dentro da maior é a profecia das 70 semanas, que é a parte inicial dos 2.300 dias. Nós sabemos que 70 vezes 7 é 490. E na Bíblia, em profecia, cada dia simboliza um ano. Cada dia te dei por um ano, diz ali a palavra de Deus. Desta maneira, Deus ali deu um período de misericórdia ao povo de Israel, que foi 490 anos. Deus, ao longo da história, ofertou o seu perdão ao povo de Israel. Muitas vezes, Deus foi buscá-lo na sua apostasia, nos seus momentos de idolatria. Deus perdoou por diversas vezes, e no livro de Oséias, ele chega a comparar a nação a uma prostituta, a qual ele tomou em casamento, e essa prostituta se deita com tudo quanto era homem que aparece por aí. Assim era Israel, e Deus sempre estava disposto a ofertar o seu perdão. A profecia das 70 semanas, ela terminou no ano 34 da nossa era, com o apedrejamento de Estevão. A partir dali, Israel como uma nação já não era mais tido na conta por Deus. Agora, o evangelho tinha se expandido aos gentios, e a igreja de Cristo agora era responsável pela disseminação da pregação das boas novas, não mais centralizado a uma nação. E também não quer dizer que o perdão de Deus para com Israel parou ali. Apenas parou a questão de Israel como uma nação, ser eleita de Deus. A partir daquele momento, como indivíduos, judeus como indivíduos, eles poderiam receber o perdão de Deus individualmente. Mas aqui nós voltamos à pergunta de Pedro, e para responder de uma maneira mais clara, Jesus conta uma parábola. E através desta parábola nós podemos extrair bonitas lições para nós. Então acompanhe comigo a partir do verso 23 do Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Acompanhe comigo a leitura deste texto, e nós vamos aqui parando e procurando compreender aquilo que Jesus quis dizer. Vamos seguir aqui no verso 23. Diz o seguinte: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Vamos parar aqui um instante e vamos procurar entrar dentro dessa história. Era uma história familiar nos dias de Jesus, porque o rei, ele costumava ter ali alguns oficiais do reino, a qual eram confiadas quantias do reino para que ele administrasse de forma pública, ou seja, era para benefícios da sociedade e não para benefícios próprios. E haviam fiscais que iam de quando em quando fazer ali uma auditoria em cima desses bens confiados aos servos. Constatou-se que naquela ocasião, este oficial do reino estava em débito. Ou seja, ele se apropriou de bens alheios, cometeu o que nós conhecemos hoje, que é tão comum no nosso país, infelizmente, é o crime do peculato, ou seja, utilizar recursos públicos para um bem próprio. Mas havia um costume naquela época, que talvez bem podia existir hoje, né? Talvez as coisas seriam diferentes, mas eles vendiam a família para poder pagar a dívida, ou seja, eram vendidos como escravos. Veja o que diz aqui o verso 26. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Nós vemos aqui o perdão de uma dívida enorme. A dívida aqui era uma dívida que este
funcionário do rei, ele não podia pagar, nem com uma vida inteira de trabalho, ele não teria condições de em algum momento pagar esta dívida. Aqui nós encontramos a primeira grande lição da parábola. A dívida do pecado, a dívida que nós temos para com Deus, ela não pode ser paga por esforços próprios. Há muitas pessoas que querem pagar a sua dívida para com Deus, e isso chama-se salvação através das obras. A salvação na palavra de Deus é apenas pela graça. Nós não pagamos a nossa salvação com boas obras. Muito embora elas devam ser praticadas, porque elas são resultado da salvação, não são elas que nos salvam, mas a graça que nos salvou. E nós vemos aqui a atitude de muitas pessoas, representada neste oficial do reino. Porque ele disse assim, olha, me dá um tempo que eu vou pagar tudo. Primeira coisa que ele não tinha noção do tamanho da sua dívida. Há muitas pessoas que não entendem o tamanho do problema do pecado. Algumas pessoas, na verdade, entendem pecado como sendo algo que você simplesmente pratica. Muito embora isso esteja relacionado com o pecado, na verdade essa é a consequência do pecado, a prática do mal. Porque o pecado é algo muito mais profundo, algo muito mais vasto do que simplesmente a ação em si. O pecado é uma natureza, uma condição a qual nós nos encontramos. E só Deus pode operar o milagre da transformação, só Deus pode nos dar um novo nascimento, uma nova natureza. Não há como nós resolvermos o pecado na nossa vida pelas nossas próprias forças. Precisamos de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos precisam da graça, do remédio de Deus para a salvação. Não há uma outra forma de nós escaparmos ao pecado, à dívida que nós temos para com Deus, a não ser pela graça. Mas aqui o rei perdoou, porque o servo foi ali pedir o seu perdão, e ele recebeu o perdão do rei. Esse rei aqui na parábola, claro, simboliza Deus, a qual nós temos uma grande dívida para com ele. Nós recebemos dons de Deus. O primeiro dom que nós recebemos de Deus é a vida. Nós recebemos outros recursos de Deus, que é o nosso corpo, o nosso tempo, os nossos talentos, os recursos que com tudo isso, com a inteligência que Deus nos deu, nós ganhamos. Tudo isso vem como dádivas de Deus. E aí, então, ao recebermos essas bênçãos de Deus, nós temos um dever para com o nosso próximo. E essa ideia vem na sequência da parábola. E eu quero convidá-los a voltar à leitura, lá em Mateus 18, no verso 28. Mateus 18, verso 28, diz assim, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muitos e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-se de seu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Olha que palavra poderosa para nós aqui, olha que algo importante que Deus está falando para nós através desta parábola. A dívida que Deus paga para nós é uma dívida muito grande.
comparada àquela que nós temos em relação àqueles que nos ofenderam, aqueles que praticaram mal contra nós. Deus nos perdoa uma dívida muito maior. Então, o nosso dever aqui é de perdoar o nosso semelhante. Ao sermos perdoados por Deus, a dívida que fica para nós é perdoarmos o nosso semelhante. E quantas vezes Deus tem que nos perdoar? Quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes nós tropeçamos e caímos? São vezes incontáveis. Com certeza foram mais do que 490, dependendo da sua idade. E Deus não contou esses 490 para limitar o perdão para você. Na verdade, Deus constantemente vem ofertando a sua graça e o seu perdão para muita gente que muitas vezes não está interessado no perdão de Deus. Mas este princípio de que nós devemos ter um espírito de reconciliação, de perdão para com o próximo, ele está dentro da Bíblia de uma maneira que ele atravessa toda a Escritura Sagrada. Nós vamos ver alguns versos aqui, nós vamos agora lá no Antigo Testamento, vamos ver um pouquinho sobre o perdão de Deus. Como é o perdão de Deus? Porque segundo é o perdão de Deus, deve ser também o nosso, nós devemos ofertar perdão. Salmos 130, verso 7. Volte um pouquinho a sua Bíblia lá no Salmos 130, verso 7. Ou acesse no seu dispositivo como você achar melhor, mas acompanhe a palavra de Deus neste momento. Salmo 130, verso 7, diz assim, ó: espere Israel no Senhor, pois no Senhor, ao quê? Misericórdia, nele copiosa redenção. Copiosa é um termo para dizer bastante, coisa que abunda muito além do que aquilo que nós podemos imaginar. Deus, ele tem perdão mais até do que aquilo que nós precisamos. Claro que este perdão de Deus, nós só nos beneficiamos dele quando nós vamos até Deus, nós nos arrependemos, pedimos perdão de Deus e nos apropriamos da graça, permitimos que Deus nos perdoe e nos transforme o coração, que Deus é poderoso para fazer isso no nosso viver. Um outro verso bíblico nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 11. Vamos voltar ao Novo Testamento, mas agora no Evangelho de João. No capítulo 4, eu quero ler com vocês o verso 11. Acompanhe comigo a leitura deste texto. Evangelho de João, capítulo 4, o verso 11. Encontrou na sua Bíblia? Ou anotou o texto aí? É importante nós seguirmos essa sequência aqui. Há algo muito bom para nós na Bíblia. Sempre tem algo bom para nós na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 4, verso 11. A palavra de Deus diz assim, ó: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Vamos pegar em 1 João, capítulo 4, verso 11. Exatamente. Eu fui no Evangelho aqui, faltou o 1 João, é a primeira carta de João, capítulo 4, verso 11. Perdoa-me pelo erro. 1 João, capítulo 4, verso 11, diz assim, olha: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ou seja, se Deus nos amou de uma maneira tão grande a ponto de nos perdoar tantas vezes, a nossa dívida para com o nosso semelhante é perdoarmos também de forma abundante. Deixarmos de lado o nosso orgulho ferido. Colocarmos o nosso orgulho ferido no pó. E permitirmos que a graça de Deus invada o nosso coração para que a gente possa perdoar sempre ao nosso semelhante. Isso vai para todas as esferas da nossa vida. Primeiro da familiar, porque é dentro da família onde existem os maiores desgastes ali de conflito, de personalidades diferentes, e assim nós devemos perdoar um ao outro. Os pais devem perdoar os filhos devem perdoar os pais.
E principalmente o marido deve perdoar a esposa, e a esposa deve perdoar o seu esposo por sua vez. Isso também deve ir para fora da família, na esfera do trabalho, da igreja, da escola, da sociedade. Nós devemos ofertar o perdão de forma abundante. Sabe que Deus perdoava muitas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, o mal que estavam causando, que foi o caso, por exemplo, lá na cruz, onde Jesus disse assim: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Tinha que ver com os soldados, ali os romanos, o povo de Israel, os líderes religiosos, eram muito mais culpados do que os romanos, porque eles deveriam saber quem era Jesus, o Filho de Deus. E os soldados romanos não tinham todo este dever. E Jesus pediu perdão por eles. Muitos deles se converteram ao cristianismo, porque o cristianismo ele avançou até os territórios romanos e muitas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer Jesus e a sua graça. E olha o que Jesus diz aqui, além de nós termos este dever de perdoar, Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 10, verso 8, algo sobre o Evangelho. Quando você recebe a graça de Deus, o perdão de Deus, e vai sair para proclamar essas boas novas, essas boas notícias, que é o Evangelho, as boas novas do perdão de Deus, da graça dele, a salvação em Cristo Jesus. Jesus diz o seguinte: se nós recebemos dele, olha o que nós devemos fazer: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Se você recebeu de graça da parte de Deus, também de graça você deve ofertar para o seu semelhante. Meu querido amigo, minha querida amiga que está acompanhando o programa Palavra e Música nesta tarde, eu quero dizer para você que o plano de Deus é escrever a lei dele no nosso coração, e a lei dele é o amor. Nós devemos amar a Deus, devemos amar o nosso semelhante, e isso inclui o perdão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus. Ele deu o seu próprio Filho para podermos ter vida eterna. Deus espera de mim, de você, a mesma coisa para com aqueles que nos ofenderam, aqueles que erraram para conosco. Este mesmo princípio está relatado na oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 12. Folheie um pouquinho a sua Bíblia para trás. Vamos lá em Mateus, no capítulo 6, o verso 12. A Bíblia diz o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós fazemos o quê? Temos perdoado aos nossos devedores. Se você não perdoa ao seu próximo, você também não pode receber o perdão de Deus. Porque aqui diz, olha, perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoa os seus devedores, essa oração você não pode fazer. Certa vez um garotinho se apropriou desta oração em relação a um pai cristão. O garotinho tinha cometido uma falta em relação à família ali e o pai o castigou. O pai o colocou no quarto e falou: olha, você vai passar este dia no quarto e vai comer só pão e água. O garotinho ficou ali por um bom tempo, mas ele chamou o pai e falou: pai, o senhor não vai me perdoar? O pai falou assim: não, agora não. Agora eu vou para a igreja. Ele falou assim: mas pai, lá na igreja você vai orar a oração do Pai Nosso? O pai falou: eu vou. Pai, você não pode orar a oração do Pai Nosso, porque na oração do Pai Nosso diz assim: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. O senhor não quer me perdoar? Foi então que o pai entendeu a lição que o filho estava ensinando e o perdoou da sua ofensa, da sua dívida. Assim nós devemos ofertar perdão aos nossos filhos, nós devemos ofertar perdão ao nosso cônjuge, nós devemos ofertar perdão ao nosso semelhante.
É isso o que Deus espera de nós. Esse é um princípio do reino de Deus, é o amor. Nós vivemos num mundo de pecado, e neste mundo de pecado, nós vamos sempre encontrar pessoas que nos ofendem, e nós vamos ter que conviver com o perdão. Vamos agora, neste momento, a Filipenses, capítulo 2, um outro texto da palavra de Deus, Filipenses, capítulo 2, eu quero ler com vocês do verso 1 até o 5. O apóstolo Paulo falando à igreja de Filipe, Filipenses, capítulo 2, verso 1 a 5, para facilitar aí o seu manuseio na Bíblia, essas cartas pequenas de Paulo aí, você vai encontrar na sequência das vogais, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, A, E, I, O. Fica facinho de você achar aí. Então, Filipenses está logo após Efésios. Filipenses, no capítulo 2, e eu quero ler com vocês os versos 1 até o 5. Encontrou? Podemos ler aqui o texto bíblico? Anota aí também o texto, tá bom? Vamos ver o que diz aqui o apóstolo Paulo à igreja. Diz assim, olha: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo aqui está exortando a igreja a uma fraternidade entre eles, a união. Isso envolve perdão. Isso envolve a pessoa deixar para lá aquilo que lhe ofendeu em algum momento, colocar o seu orgulho abaixo e desta maneira sentir a graça de Deus, o perdão que Deus está ofertando. Isso traz união, isso traz paz. Um outro texto que nós vamos encontrar está lá em Mateus capítulo 6, verso 15, a gente... 6 verso 15, vamos lá, para Mateus capítulo 6, verso 15. Vamos ler esse texto aqui também. Mateus capítulo 6, verso 15, é um outro texto importante para nós aqui. Ele está logo após a oração do Pai Nosso, que diz assim, olha: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha que texto profundo, um texto forte aqui que nós encontramos. Se nós não perdoarmos aos homens, nosso Pai tampouco nos perdoará. Então nós devemos ofertar o perdão para recebermos o perdão de Deus. A Bíblia coloca claramente isso como uma dívida dos cristãos, daqueles que foram perdoados por Deus, eles ofertarem perdão para com as pessoas. E quantas vezes é difícil a gente perdoar? Talvez você esteja falando com alguém aí que foi abusado, quem sabe por um pai, quem sabe foi abusado por um tio, um avô, ou por uma outra pessoa, e isso trouxe grandes transtornos emocionais. O primeiro passo para a cura emocional é o perdão. Eu não estou dizendo que o crime não deva ser punido pelas leis legais do país, o crime deve ser punido, mas o perdão, ele é importante para a cura interior. Não quer dizer que você não deva denunciar alguém que praticou um crime na sociedade, mas você deve perdoar no seu coração para que aquilo não fique te incomodando mais. Vamos aqui agora a Romanos capítulo 8, verso 9. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 9. Talvez você não imaginou, mas olha quanta coisa tem na Bíblia acerca do perdão. E claro, aqui, no tempo que nós temos no programa Palavra e Música, nós não podemos dissecar todo este assunto. Nós vamos
passar por alguns pontos aqui. Romanos capítulo 8, verso 9, é um outro texto que fala sobre este assunto. Vamos juntos aqui ler o texto. Encontrou aí na sua casa, achou no seu dispositivo, na sua Bíblia. Diz assim, olha, Romanos 8, verso 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Qual é o Espírito de Cristo? O Espírito de Cristo era perdoar, era erguer o errante através do perdão, através da sua bondade, do seu amor e da sua misericórdia. Se você tiver o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, dentro do seu coração, dirigindo a sua vida, controlando o seu viver, você vai perdoar o seu semelhante. Abra espaço para que o Espírito Santo esteja dentro do seu coração. Olha como é importante esta mensagem para nós. Mateus capítulo 7, verso 2. Mateus capítulo 7, verso 2. A Bíblia diz assim para nós: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Se você é rigoroso com os outros serão rigorosos, será rigoroso com você também. Tenha isso em mente. A medida que você usar para julgar o seu semelhante, é a medida que o seu semelhante vai usar para julgar você. Seja alguém aberto ao perdão. E você também receberá o perdão, porque você precisa. Em algum momento você vai falhar com o seu semelhante, e você vai precisar do perdão. Eu queria terminar aqui com um último texto, que está lá em Colossenses capítulo 1, nos versos 21 e 22. Colossenses capítulo 1, versos 21 e 22, lembrando lá da dica que eu dei, né? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Então, nessa ordem, Colossenses é o último das cartas ali de Paulo, seguindo a ordem aí das vogais. Colossenses 1, versos 21 e 22. O texto bíblico diz assim, olha: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E Deus nos trouxe lá da rebelião para com Deus, e agora olha para que Deus nos traz. Veja aqui no capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versos 12 a 17, ele diz assim, olha: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, né? Alguém que é longo, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Se você foi salvo por Jesus, se você foi perdoado por Jesus, ofereça esse perdão ao seu semelhante. Deixe ele experimentar o perdão de Deus através de você. Aceita você entregar o seu coração a Jesus para que ele torne você alguém semelhante a ele, que você perdoe o seu semelhante. Que Deus te abençoe grandemente. Nós vamos terminar o programa desta tarde cantando um hino. Sou de Jesus agora. Se você entregou o seu coração a ele, se você está disposto a andar no Espírito, na graça de Jesus,
você é de Jesus. E aí então Jesus vai se apresentar para as pessoas através de você. Os outros verão Cristo em você. Vamos cantar juntos agora? Sou de Jesus? Cristo me tem fiel amizade, nele encontrei real liberdade, pois sobre a cruz minha alma comprou, dele portanto eu sou de Jesus agora. Salvou-me, sim, em minha alma, grata esperança, mais doce calma, pra libertar-me o preço pagou. Ele, portanto, eu sou de Jesus agora. Amém? Vamos terminar o programa de hoje com uma oração? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, a qual nós estudamos aqui, os cânticos, tudo aquilo que nos ensinou. Dá-nos o teu perdão e dá-nos também a graça para perdoarmos o nosso semelhante. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Foi bom tê-lo conosco aqui no programa Palavra e Música, lembrando que nós voltamos na próxima quinta-feira, às 13 horas. Você é o nosso convidado especial. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.